Como vencer o mal. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao De Carona com Clayton. Se não é inscrito, se inscreve e ativa as notificações. Não esqueçam de deixar o like. Vamos ajudar no crescimento do canal e criação de novos conteúdos. No vídeo de hoje trago uma reflexão sobre o livro de Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 33. Vamos iniciar nossa leitura com os versículos 22 ao 23, que diz: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Bem, pessoal, a palavra que eu destaco aqui é a seguinte: subiu sozinho ao monte para orar. Muitas vezes nós precisamos fazer o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto e fecha a porta, e ora ao teu pai que está lá. Nós precisamos nos afastar de tudo e ficar a sós com Deus. Precisamos ter essa intimidade com Ele. Por muitas vezes nós estamos dispersos, afastados, mas o próprio Jesus nos ensina como devemos nos reencontrar com Deus, que é justamente nos afastando de tudo, absolutamente tudo, e ficando a sós com Ele. Quero lembrar aqui a todos um pequeno trecho retirado do livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 8, que é um trecho muito importante que mostra que Deus passeava conosco no jardim. Está escrito: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Devemos saber que dentro de cada um de nós tem um jardim, onde Deus quer passear todos os dias, e não devemos nos esconder. Devemos nos aproximar de Cristo, de Deus. Quando vermos a sua presença no jardim, devemos ficar a sós com Ele, aproveitar esse momento para orar, para conversar, para colocar sobre Ele todos os nossos fardos, todas as nossas dores, todas as nossas preocupações. Não devemos nos esconder de Deus. Vamos aproveitar que Ele está sempre conosco a nos acolher, para que possamos com Ele ficar a sós. Assim como Cristo precisou ficar a sós com Deus, também nós precisamos ter esse momento de intimidade. Continuando com os versículos 24 a 25, que está escrito: Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Aqui eu destaco duas frases. A primeira é: porque o vento soprava contra ele. E a segunda: e andando sobre o mar. Muitas vezes, tudo parece estar indo errado em nossas vidas. Porque quando decidimos viver uma vida privada com Deus, o inimigo começa a nos perseguir e faz com que o vento sopre contra nossos projetos. Mas não é hora de nos desesperar. É hora de chamar a Cristo, que Cristo vem andando sobre o mar para nos socorrer. O mar, nesse sentido, ele representa o mal. E quando estamos com Cristo, o mar fica agitado e tudo sopra ao contrário das nossas vontades, do nosso desejo de seguir a Cristo verdadeiramente. Mas assim como Cristo, devemos nós também andar sobre o mar. Vamos continuar com o versículo 26, que está escrito, continuando ainda no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 26, está escrito: Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Ou seja, os discípulos, quando viram Jesus
andando sobre o mar, não o conseguiram reconhecer porque estavam com medo e gritavam: é um fantasma, é um fantasma. Aqui eu destaco também duas frases. Ficaram aterrorizados e gritaram de medo. Quando estamos com medo, não conseguimos reconhecer Cristo, que está sempre ao nosso lado. O medo nos afasta de Deus, porque não nos deixa pensar quando sentimos medo e ficamos desesperados. Ou seja, não devemos ter medo quando vermos Cristo, devemos ir ao encontro dele. Continuamos com Mateus 27 ao 29, que está escrito: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Percebam que durante esta leitura eu destaquei aqui algumas palavras, tais como saiu do barco. Palavra muito importante, é uma frase de extrema importância. Saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Para que nós consigamos vencer o mal e andar sobre o mar, precisamos sair do barco. Ou seja, precisamos sair de tudo aquilo que nos prende à exterioridade e caminhar ao encontro de Cristo. Muitas vezes, as coisas em nossas vidas não dão certo. Nossos projetos só dão errado. Nós pedimos ajuda a Deus. Nós oramos, mas parece que nada muda. E o erro está justamente em não sair do barco. Assim como Pedro, também nós precisamos fazer esse movimento de retirada, de sair da nossa zona de conforto e ir ao encontro de Cristo. Portanto, saiamos desse barco. O que é o barco na sua vida? O que é o barco na minha vida? Vamos sair do barco, vamos sair de nossa zona de conforto e vamos ao verdadeiro encontro com Cristo. Para vencer o mal, precisamos sair do barco e olhar somente a Cristo e ir ao encontro de Cristo. Vamos agora para os versículos 30 ao 33. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. As palavras-chave aqui são: reparou no vento. Quando decidimos seguir a Cristo e andar sobre o mar, ou seja, andar sobre o mal, precisamos mirar somente a Cristo, olhar e confiar somente nele. Porém, acabamos por muitas vezes nos distraindo com o vento. E assim como Pedro afundou, também nós afundamos. Não podemos nos deixar abalar ou distrair com os ventos contrários da vida. Essas coisas sempre vão acontecer. Mas o que é preciso é confiar em Deus, somente em Deus, e seguir olhando para Cristo, confiando nele e sabendo que as provações continuarão a nos seguir, mas com ele, tudo venceremos. Outra frase que destaco é a seguinte: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Por natureza, temos tendência a cair. Precisamos sempre que cairmos, olhar para Cristo e gritar: Senhor, vem nos salvar. Senhor, vem me salvar. E Ele estará ao nosso lado para estender sua mão e nos resgatar. Mas tudo deve ser feito com fé. Nunca
duvidar, mas sempre saber que Jesus está conosco, pronto para nos proteger. Basta a cada um de nós ter fé, o bastante para deixar Jesus entrar em nosso barco e deixar que Ele seja o Senhor e capitão da nossa embarcação, navegando para Jerusalém Celeste e sabendo sempre que com Ele tudo é possível. Você está no De Carona com Cleiton. Se não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações e deixa o like. Vamos fortalecer no crescimento do canal e ajudar a criação de novos conteúdos.